E aí, pessoal? Tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Assunto para Boteco. Sabe quando você assiste a um filme de super-herói e pensa: cara, isso seria incrível se fosse verdade? Pois é, a gente sabe que poderes como voar ou ter super força são coisa de ficção. Ou será que não? O que eu vou te mostrar hoje vai, no mínimo, fazer você questionar os limites do corpo e da mente humana. Hoje você vai conhecer pessoas com habilidades que desafiam a lógica e a ciência. São talentos tão absurdos, tão fora da curva, que parecem ter saído diretamente das páginas de uma história em quadrinhos. As histórias que eu reuni aqui são de cair o queixo. Prepare-se para se surpreender com talentos que parecem impossíveis, porque a nossa viagem pelo mundo do inacreditável está só começando. Vamos fazer uma contagem regressiva, do 7º ao 1º lugar, para descobrir os talentos mais surreais já registrados. Pausa. Abrindo a nossa lista, em 7º lugar, temos um cara que decidiu que o frio é apenas um estado de espírito. Conheçam Wim Hof, mais conhecido como o Homem de Gelo. Esse holandês maluco não só tolera o frio, ele o abraça de um jeito que faria qualquer um de nós virar um picolé em segundos. Estamos falando de um homem que escalou o Monte Everest, vestindo apenas um short, que correu uma maratona no Círculo Polar Ártico descalço, e que detém múltiplos recordes mundiais por ficar imerso em banheiras de gelo por quase 2 horas. Para ele, um dia frio de inverno é praticamente um dia na praia. A pergunta que todo mundo se faz é: como ele consegue essa proeza? A resposta, segundo o próprio Wim Hof, está em um método que ele desenvolveu, combinando técnicas de respiração específicas, meditação e exposição gradual ao frio. Ele afirma que, com seu método, consegue controlar conscientemente seu sistema nervoso autônomo e sua resposta imunológica. Basicamente, ele conversa com o próprio corpo e o convence a não sentir frio. É como se ele tivesse um termostato interno que ele pode ajustar como bem entende. No começo, a comunidade científica olhava para Wim Hof com uma desconfiança enorme. No entanto, a coisa mudou quando ele se submeteu a diversos estudos rigorosos. Pausa. Em 6º lugar, temos um talento que vai fazer você duvidar dos seus próprios olhos e da sua memória. Conheçam Stephen Wiltshire, um artista britânico diagnosticado com autismo que possui uma das habilidades mais impressionantes que você verá: uma memória fotográfica eidética simplesmente surreal. Ele é conhecido como a câmera humana. A especialidade de Stephen é desenhar paisagens urbanas panorâmicas com um nível de detalhe e precisão absurdos. Imagine sobrevoar uma cidade gigantesca e complexa como Roma, Tóquio, Nova York por apenas alguns minutos em um helicóptero. Agora, imagine que depois desse breve voo, você precisa desenhar essa cidade inteira, de memória, em uma tela gigante. Parece impossível, certo? Pois é exatamente isso que Stephen Wiltshire faz. Após um único e curto sobrevoo, ele se senta com suas canetas e, ao longo de vários dias, recria a paisagem urbana inteira, detalhe por detalhe. Ele não esquece de nada: o número exato de janelas em um arranha-céu, a arquitetura específica de uma catedral, a curva de uma rua. Ele não usa esboços, não consulta fotos, não faz correções. Tudo flui diretamente da sua mente para o papel em um traço contínuo e confiante. Neurologistas e cientistas que estudaram seu cérebro ficam perplexos. Sua capacidade de reter e reproduzir informações visuais com tamanha fidelidade desafia o que sabemos sobre os limites da memória humana. Ele consegue capturar a essência de uma cidade. Stephen Wiltshire não apenas desenha cidades, ele nos força a repensar o potencial oculto do cérebro humano. Pausa. Subindo no nosso pódio, na 5ª posição, está um homem cujos reflexos e precisão fariam um personagem de anime parecer lento. Prepare-se para conhecer Isao Machi, o samurai moderno, mestre japonês de Iaido.
a arte de desembainhar a espada. Levou a habilidade com a katana a um nível que beira o sobre-humano. Ele detém múltiplos recordes no Guinness World Records. Maior número de cortes em um tatame em 3 minutos. Corte mais rápido de uma bola de tênis a 700 km/h. Vídeo em super câmera lenta. Mati cortando uma bebê ao meio. Em câmera normal você nem vê o movimento. A bola aparece dividida. Cientistas estudaram Mati e chegaram a uma conclusão fascinante. Ele não reage ao que vê. Ele antecipa o que vai acontecer. Assim ele posiciona a lâmina onde o objeto estará. Milissegundos antes. É um processamento sensorial motor além do humano comum. Ele opera em estado de fluxo e antecipação, quase premonição. Antes de cair, Mati o corta ao meio no ar. Precisão para fatiar objetos minúsculos com a mesma facilidade. Isao Mati é a prova viva de que dedicação leva o corpo a limites inimagináveis. Um fenômeno neurológico, um samurai do século XXI. Pausa. Em quarto lugar, vamos entrar no mundo da mente de Daniel Tammet, um homem para quem os números não são apenas símbolos, mas uma paisagem viva e cheia de cores, texturas e emoções. Daniel é um savante com uma forma rara de sinestesia, uma condição neurológica que faz com que os sentidos se cruzem. Para ele, cada número até 10.000 tem uma forma, color e personalidade únicas. O número 1 é um flash de luz branca e brilhante. O 9 é alto e intimidador, como o azul escuro. O 37 é grumoso como mingau. O 89 lembra a neve caindo. Em 2004, ele quebrou o recorde europeu de memorização e recitação do número Pi. Ele recitou de cabeça 22.514 dígitos, em pouco mais de 5 horas, sem cometer um único erro. Ele descreveu a experiência como caminhar por uma paisagem numérica, onde via as cores e texturas dos números se desenrolando à sua frente. Sua habilidade não se limita aos números. Daniel Tammet também é um poliglota extraordinário. Ele fala mais de 10 línguas. Em um desafio para um documentário, ele se propôs a aprender islandês em apenas uma semana. Ao final dos 7 dias, ele foi a uma entrevista ao vivo na televisão islandesa. Para ele, a gramática e a estrutura das palavras também se manifestam como formas e padrões visuais. O que torna Daniel Tammet tão especial é que ele consegue descrever com clareza o que acontece dentro de sua mente. Ele nos mostra que a genialidade pode se manifestar de formas que mal começamos a compreender. Um verdadeiro explorador da mente. Pausa. Chegando ao nosso top 3, temos um caso que entra de cabeça no território do paranormal e gera muita controvérsia. Conheçam Natasha Demkina, uma jovem russa famosa por afirmar ter a visão de raio-x. Segundo Natasha, desde os 10 anos, ela consegue enxergar dentro do corpo das pessoas, vendo órgãos, ossos, tecidos. Ela alega identificar doenças, anomalias, problemas de saúde apenas olhando. Sua habilidade teria surgido após uma operação de apendicite. Um dia ela olhou para a mãe e descreveu órgãos internos. Sua fama se espalhou pela cidade natal, e as pessoas começaram a procurá-la para diagnósticos. Relatos diziam que ela identificava cistos, úlceras, células cancerígenas, às vezes antes dos médicos. A notícia correu o mundo, e ela virou a garota com olhos de raio-x, atraindo crentes e céticos. No teste do Discovery Channel, ela precisava identificar condições de 7 voluntários. Para passar, seriam necessários pelo menos 5 acertos. Ela acertou 4, melhor que o acaso, mas insuficiente para convencer a ciência. O caso permanece um enigma. Para defensores, prova de percepção além dos 5 sentidos. Para céticos, exemplo do efeito Forer, ou sorte, e observação aguçada. A história fascina porque toca o desejo de enxergar o invisível e entender os mistérios do corpo humano. Verdade ou fraude? Até onde nossos sentidos podem realmente ir?
Em um honroso segundo lugar, temos um homem cuja habilidade não é mental, mas digestiva, e é tão bizarra que parece uma piada. Senhoras e senhores, conheçam o francês Michel Lotito, Monsieur Mange Tout, ou Senhor Come Tudo. E quando eu digo tudo, eu quero dizer tudo mesmo. A dieta de Lotito não consistia em arroz e feijão, mas em metal, vidro, borracha, qualquer outro material normalmente considerado não comestível e extremamente perigoso. Ele ficou famoso por sua capacidade de consumir objetos que matariam qualquer outra pessoa. Desde a adolescência, Lotito sofria de uma condição médica chamada pica. Só que ele levou isso a um extremo inacreditável. Ao longo de sua vida, estima-se que ele tenha comido 18 bicicletas, 15 carrinhos de supermercado, 7 televisores, 6 lustres, 2 camas, um par de esquis e um avião inteiro modelo Cessna 150. Sim, você ouviu direito. Ele comeu um avião. O processo levou cerca de 2 anos, de 1978 a 1980, onde ele quebrava o avião em pequenas partes e as ingeria pedaço por pedaço. Exames médicos revelaram que Lotito tinha um revestimento estomacal e um intestino que eram 2 vezes mais espessos do que o normal, o que o protegia de ser perfurado. Além disso, seus sucos gástricos eram incomumente poderosos. Para lubrificar, ele bebia grandes quantidades de óleo mineral e água. Ele descrevia que alimentos normais, como bananas e ovos cozidos, o deixavam doente. E, finalmente, no primeiríssimo lugar, uma história que é ao mesmo tempo trágica, inspiradora, absolutamente milagrosa. Este é Ben Underwood, um garoto que perdeu os 2 olhos para um câncer na retina quando tinha apenas 3 anos de idade. Ele ficou completamente cego. Ben se recusou a usar uma bengala ou um cão-guia. Em vez disso, ele fez algo que chocou sua família e os cientistas. Ele aprendeu a ver o mundo usando o som. Ben Underwood é um dos casos mais bem documentados de ecolocalização humana, assim como os morcegos e os golfinhos. Ben desenvolveu a habilidade de emitir sons com a boca, estalos curtos, estalos agudos, e interpretar os ecos que voltavam para ele. Esses ecos criavam um mapa mental tridimensional do ambiente ao seu redor. Com essa habilidade, ele conseguia fazer coisas que pareciam impossíveis para uma pessoa cega. Ele andava de bicicleta, ele jogava basquete, ele andava de skate, ele desviava de postes, ele desviava de latas de lixo na calçada e até jogava videogame. O nível de detalhe que ele conseguia perceber era impressionante. Ele conseguia diferenciar um carro de um caminhão apenas pelo eco, ou dizer se estava se aproximando de uma parede de metal ou de vidro. Quando os cientistas estudaram seu cérebro, fizeram uma descoberta extraordinária. A área do cérebro de Ben, que normalmente processa a visão, o córtex visual, não estava inativa. Pelo contrário, ela estava sendo usada para processar as informações sonoras dos seus estalos. Infelizmente, a história de Ben Underwood tem um final triste. E aí, o que você achou? Chegamos ao final da nossa lista e eu tenho certeza que sua cabeça está cheia de perguntas. De um homem que come um avião a um garoto que enxerga com o som, essas histórias mostram que a realidade pode ser muito mais surpreendente do que imaginamos. Cada uma dessas pessoas, à sua maneira, expandiu os limites do que consideramos possível para um ser humano. É impressionante pensar no potencial que pode estar adormecido dentro de cada um de nós, esperando para ser despertado por circunstâncias extraordinárias ou por uma força de vontade de ferro. Agora eu quero saber de você. Qual dessas habilidades você achou mais inacreditável? Foi a resistência ao frio de Wim Hof, a memória fotográfica de Stephen Wiltshire, ou a visão de raio-x de Natasha? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Qual talento você gostaria de ter se pudesse escolher? Conta pra gente nos comentários. Se você curtiu, deixe aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho. Muito obrigado por assistir.
Um grande abraço e até o próximo vídeo.